meus consagrados, mais um episódio do YouCast e o nosso convidado de hoje é o professor Gabriel, que tá fazendo uma parceria aí massa com o MJ, né? Ele que é conhecidíssimo pela nota 1000 no Enem, só é aqui em Alagoas, né? Com mais nota 1000. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre esse universo, né? A galera que tá querendo aí entrar na universidade, sobre o Enem, sobre redação. Conta um pouquinho pra gente da sua formação, o que é que você faz. E aí, galera, a minha formação em Letras, Língua Portuguesa, me chamo Gabriel Victor e eu administro um projeto chamado Redatando. E a Redatando é a única isolada nota 1000 aqui em Alagoas, com o resultado do último Enem, Enem de 2022, e o nosso aluno é o único alagoano que alcançou a nota máxima na redação do Enem. E Responsa, né? Bem seleta e estou aqui muito orgulhoso, feliz desse resultado e conversando um pouquinho sobre isso. E é um prazer receber você aqui no nosso podcast. De antemão, já deixo claro que você pode voltar quando você quiser, né? E vamos para a primeira pergunta. Bora né? lá. A gente gosta da polêmica, então conta pra gente quais são os 3 maiores erros, assim, para se cometer numa redação. Olha, pensando nesse clima de Enem, né? Há 3 semanas aí, menos de um mês, Sim, né, sendo mais preciso. Se hoje fosse 4 de novembro, né, sabadão, domingo é o dia da prova, Sim. 5 de novembro, qual dica eu daria para este grande público? Em primeiro lugar, a gente vai se deparar com um tema e um conflito social. Sim. A primeira certeza é, vamos ter um problema. Solucionar, né? Para solucionar. Um detalhe, já deu uma dica, um spoiler aqui, que é uma obrigação, é uma das competências. Da intervenção, né? E isso vale 200 pontos. Então, antes de solucionar, a gente tem a obrigação de problematizar. E isso ocorreu em 2022. Desafios para a valorização de povos tradicionais. Quais são esses desafios? Tá? E o principal erro do aluno é, muitas vezes, erro de número 1, não pensar em qual tese ele vai defender. E Sim. o que seria uma tese? O problema está ali, desafios. A primeira pergunta é, quais desafios ou qual desafio? Então a gente começaria a pensar, poxa, caramba, será que o governo valoriza por meio de políticas públicas? Será que a nossa educação ela valoriza esse tópico? Então tem que ir procurando meios. Exatamente, um brainstorm. Sim, entendi. A gente vai fazer aquela tempestade de ideias e vai selecionar. Poxa, eu quero defender no meu desenvolvimento 1, ali o parágrafo argumentativo, a ideia de que a educação é falha Sim. em relação a esse tema. Ou a mídia. Né? Em um desenvolvimento 2, eu poderia falar sobre conflitos ambientais. Entendi. Né? Porque a gente tem vários povos que vivem de um processo de subsistência, agricultura de subsistência. Sim. Exemplo dos povos originários, povos indígenas e por aí vai, quilombolas e afins. Então, aqui eu já fiz uma triagem. Se o aluno ele tem a capacidade interpretativa de selecionar 2 tópicos, a vida dele está ganha. Porque já foi metade da história aí, né? Né? Então, o desenvolvimento que é o mais importante, assim, entre aspas, né? Que você tem que descrever mais, já foi aí. Exatamente. Então, na introdução, ele já fez essa alusão, top. Ele só precisa ter fidelidade, ser fiel àquilo que ele escolheu. Poxa, no D1, educação, no D2 eu vou falar sobre crises ambientais, o desmatamento, por exemplo, na Amazônia. A mídia, né? Como é que ela reagiu a isso. Exatamente. O erro de número 2 nessa relação, a gente já conversou sobre é não detalhar esse argumento. Porque a gente deve começar a pensar, tá, mas por que a educação é um problema em relação à valorização desses povos? Entendi. Ou a gente faz um recorte, né? O Enem de 2017, que eu achei um Enem que surpreendeu muito, porque a temática, inclusive, iniciou com essa pegada, desafios para a formação educacional de surdos. E aí foi bem polêmico. Foi bem eu não legal. Fiz esse Enem, mas foi bem polêmico. Foi moído comeu. A galera não interpretou. esperava, E também a galera não soube interpretar, né? O tema em si. Até mesmo aquele... Como é o nome daquele textinho? Faz muitos anos que eu fiz texto Enem, de tá? Apoio. Isso, texto de apoio. A galera também ficou muito confusa com o texto de apoio, né? Que foi o que, pelo menos, que meus amigos na época falaram. Então, também teve essa questão aí. Isso tem muito a ver com a pauta 1. Se o aluno ele não tem a capacidade interpretativa, ele não tem esse cuidado, já era. Sim, entendi. Que é o primeiro passo, no caso. Já tangenciou. Então, assim, o primeiro passo, né, escolher a tese com base nos textos de apoio. Sim. A segunda parte, né, de dica, poxa, tem uma fidelidade com o argumento. Como eu vou defender que não está ocorrendo uma valorização na formação educacional dos surdos ou uma valorização na cultura dos povos tradicionais? É meio que tipo, por quê? O porquê. Seria exatamente. Inclusive, na intervenção, que eu poderia ir
colocar como dica 3, tá? Mas eu vou falar já já, é exatamente isso. Poxa, se eu tenho que intervir, colocar um agente, colocar uma ação, colocar um meio, colocar um efeito, exemplo, poxa, cabe ao Ministério da Educação desenvolver mais políticas públicas. Então, Mas como? se você Né? coloca como proposta uma política pública, quer dizer que essa política pública ela não está é. efetiva. E por que não está efetiva? Aí o seu porquê, né, matou É aí que é aquele todo negócio. o Você tem que processo. dizer o que e como. Quem, o que e como, Quem é né? o responsável e Como como que ele esse vai fazer problema isso? ocorre, ou como o agente vai resolver o problema. Então, assim, essa dica 2 ela pode ser muito resumida com essa centralização do porquê. Na argumentação, por que, que a educação é um problema em relação? Como Sim. ocorre? Quem é o responsável por esse drama educacional da valorização? E na intervenção, só usar as mesmas perguntas, né? Quem vai ser responsável? Responder aquilo que você colocou. Quem vai ser responsável por melhorar? Seria o próprio governo, né? E a ação é justamente implementar aquilo que está ausente. Então, seria a dica, assim, de ouro que eu teria. E foi isso que, inclusive, E o meu aluno fez. aproveitando que você tá falando sobre dica, vamos para as dicas, os mimos, né? Os refrescos. Qual é o famoso ritual? Assim, a dica que você poderia dar pra galera que tá assistindo, que vai fazer o Enem, ou qualquer outro vestibular mesmo, pra preparação um dia anterior aí da prova, relaxar, ter alguma coisa, sei lá, uma meditação, comer muita besteira. Porque eu fazia o lanche lá no Enem. Lá durante a prova eu já lanchava, mas antes eu ficava nervosa, não conseguia comer, não dormia. Conta pra gente, assim, o que é melhor fazer antes, né, de fazer a prova? Olha, já pegando o embalo e dica 3 e preparação para o dia da prova, minha última pauta aqui, dentro desse cenário, seria, poxa, o candidato, a candidata, relaxar o máximo possível com as pessoas que, né, se quer ter perto, família, amigos, né, Desopilar. afins, crushes, enfim. Tá? Então, assim, a minha principal recomendação é cinema ou Netflix ou qualquer outra plataforma de Não streaming. esperava, gostei. Porque a mídia, no aspecto artístico, ela pode trazer várias E reflexões. referências, né? Então, poxa, eu tô assistindo Lupin, e aí eu comecei que é uma das séries que tá aí na 3ª temporada da Netflix, e a trama, ela vem com desigualdades, corrupção, ela Sim. vem mostrando uma crítica social, governamental, social, educacional e por aí vai. Aí a gente tem outra série que tá bombando e de repente aqui eu tô acertando o tema do Enem, a educação Aí você sexual. vai montando um dossiê de referências, né? Que é muito Exatamente. importante também na redação, né? Pra complementar o texto. Exatamente. Então, a gente tem outra série famosa, Sex Education, e inúmeras séries que trazem recortes sociais fundamentais. E ali eu estou num momento de descontração, estou num momento mais de lazer, mas também posso aproveitar isso, né, faltando um dia para a redação do Enem, para associar, poxa, como eu posso usar esse filme, esta série ao meu favor? Entendi. Agora, aproveitando que a gente tá falando sobre tecnologia, né, Netflix, coisas em alta, uma polêmica. A inteligência artificial. Ela é um meio que dá pra gente estudar, pra fazer até mesmo sobre um tema, ou até botar lá, sei lá, no ChatGPT, qual a ligação entre Sex Education e uma redação com um tema tal, tal, tal? Será que rola ou não? Exatamente esse suporte que hoje é incrível, né? O alunado, ele tem uma gama de possibilidades e o ChatGPT, ele contribui exatamente para isso, para que o aluno ele tenha uma facilidade no brainstorming. Então, vamos supor, esse aluno ele não conseguiu ter uma educação no ensino básico tão efetiva. Porém, com o acesso da tecnologia, o ChatGPT, YouTube, coisa e tal, ele vai ter Tem mais vários portas, né? insights para que ele possa ali montar as ideias em relação àquele tema. Né? Que foi especulado aqui, por exemplo, poxa, os impactos da educação dentro da tecnologia. Super Sim. possível isso ser tema de Enem, seja agora ou em outro momento. Então, o ChatGPT ele seria um grande aliado no desenvolvimento de teses, argumentos e até mesmo as contextualizações. Sim, que, referências, né? Claramente é uma obrigação do Enem, que é a competência 2, ter domínio de repertórios socioculturais. Você como a falou arte. sobre tema. E aí, minha mente maligna veio aqui uma perguntinha que não foi... Eu nem pensei nisso antes, mas... Vamos... Pode falar, tô preparado. Conta pra gente qual o tema que você aposta que vai ser desse ano da redação. Eu acredito que, mais uma vez, a gente possa ter uma pegada voltada a minorias. Já tivemos a inclusão de pessoas com limitações físicas e intelectuais em 2020, questão física dos surdos em 2021,
2017, a gente já teve a relação do racismo, preconceito religioso. Então, assim, é muito provável que o INEP, até pela conjuntura governamental atual, ele possa escolher um tema sobre diversidade, né? E eu não acharia estranho, não seria impossível, e acho que seria um tema fundamental falar sobre o respeito e a importância de dar visibilidade à comunidade LGBTQIA+. É que tá tendo essa polêmica agora, né? Que eles estão resolvendo se vai proibir o casamento homoafetivo, pararará. Então, você acha que esse moído aí pode gerar um tema possível aí para esse... Também, mas o Enem, o INEP, o organizador da prova, ele tenderia a trazer um recorte mais da ideia de visibilidade, respeito, né, casos até de violência física, a ideia até da geração de cancelamento, fake news, enfim, tudo que Entrelar, torne né, essa um parte. discurso de ódio a determinados públicos pode voltar, né, porque o Enem já trabalhou em outras ocasiões, e a gente poderia ter um recorte específico, é uma das poucas aí minorias que ainda não foi pauta do vestibular como o Enem. Massa, como você deu um spoiler aí do que você acha, né, que vai ser o tema, conta pra gente, professor, como é que encontra você? Como é que faz pra ter uma aula com você? Como é que funciona? Onde é que você dá aula? Bom, conta aí pra se gente. você quer ter uma preparação nota 1000, né, com a única isolada nota 1000 aqui de Alagoas na atualidade, tá? Basta você seguir redatando, tá? E prof.Gabriel Victor. São, né, as duas contas em Instagram que a galera pode pesquisar, procurar e ter uma ideia comigo. Arrasou demais. Foi um prazer receber você aqui no nosso podcast, que infelizmente já está chegando ao fim. Eu sei que vocês vão ficar tristes agora, mas calma, bebês, porque vem muita coisa boa por aí. Então já deixa o seu like nesse vídeo, deixa nos comentários quem vocês querem que a gente traga aqui. E é isso. Um beijo, queijo. Fui!